Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Terminou ontem, segunda-feira, 25 de setembro, quando o Novo Horizontino encerrou a rodada, vencendo em casa o Lanterninha ABC por 2-1. E firme e forte, hein? O Novo Horizontino, firme e forte dentro do G4. Subiu uma posição, agora é terceiro colocado, tem 51 pontos, 2 a menos que o Sport, que é vice-líder, 4 a menos que o líder Vitória. E olha, e como de costume, novidades no G4. O Guarani perdeu na rodada, foi jogar com o CRB em Maceió e perdeu. O Juventude ontem também venceu por 2-0 e o Juventude entrou no G4 e tirou o Guarani. Os dois têm 50 pontos, mas o Juventude tem 15 vitórias e o Guarani 14. Mas percebam que a briga vai ser forte, hein? Porque ali atrás do Guarani, que é o quinto, tem o Criciúma com 48, sexto, o Atlético Goianiense sétimo com 47, o Vila oitavo com 46, o próprio CRB está colando ali com 45, enfim, essa briga promete. Lá embaixo é que a gente não tem movimentação, né? O ABC, para mim, já está rebaixado, não matematicamente, hein? Tem 16 pontos, ao Lanterna está rebaixado, está 14 do Avaí que está fora. Então, para mim, está rebaixado. O Londrina com 21, para mim, também está rebaixado, não matematicamente. Mas pela sequência, por tudo, por não conseguir vencer 3, 4 partidas seguidas, não acredito. Tombense ainda luta junto com a Chapecoense, os dois estão no G4, e junto com o Avaí. A Ponte Ituano com 3 pontinhos a mais, ali com 33, estão aí com 5 pontos da zona do rebaixamento, um pouco mais tranquilos. Mas enfim, vou falar de tudo isso, mas antes de mais nada eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, e principalmente dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação e curta, porque lá tem os meus vídeos, tem Série A, Série B, Série C, a Série D que já acabou faz 2 semanas, Ferroviário foi campeão em cima da Ferroviária, os dois subiram, junto com o Atlético, junto com o Caxias, enfim, tem tudo lá para você, Copa Paulista, Bzinha do Campeonato Paulista, tem tudo lá. Bom, vamos começar então essa rodada, essa 29ª, lembrando que são 38, tá? Ou seja, então são 38, você só tem mais 9 rodadas. Para a gente descobrir quem são os 4 times que vão subir, o campeão e os 4 que vão descer, certo? E o Vitória jogou em Itu, aqui no interior de São Paulo. Geralmente o ituano complica, né? 1.804 pessoas, a torcida do Ituano é menorzinha e tal, mas apoia o time dentro de casa. Mas o Vitória não teve muita tranquilidade para vencer por 2-0. A sorte do Vitória, que foi melhor, isso aí é inegável, é que saiu um gol logo no comecinho, jogada do Oswaldo, 6 minutos do primeiro tempo, cruzamento, o Matheus Trindade foi lá, cabeceou, fez 1-0. O Ituano é aquele time chatinho, jogando em casa, complica, o Vitória soube dominar o jogo. Chegou no segundo tempo, o jogo ficou mais parelho, o Ituano teve um pouco mais de chance, mas no finalzinho, o Yuri Castilho foi lá e meteu 2-0, vitória contundente de um time fortíssimo, Vitória 55 pontos, segue líder. Segue líder e olha, abriu 5 do Guarani, que é o 5º colocado. Então tá aquela tranquilidade, pelo menos pelo acesso. Além de ser líder, tá tranquilo pelo acesso. 5 pontos de diferença. Ah, Ademar, mas são 9 rodadas, são 27 pontos. Claro, mas você ter 5 pontos de distância, maravilha. Eu entendo que é maravilha. O Ituano caiu uma posição, é o 14º com 33. Ele também está a 5 pontos da Chapecoense, que é a primeira dentro da zona do rebaixamento. Também está tranquilo, assim como o Vitória está tranquilo, ele também. Mas os dois, claro, precisam ficar esperto, sempre esperto. É isso que a gente fala na rodada. Outro que se deu bem, outro clube nordestino, foi o Sport, que pegou Londrina. Eu estou falando para vocês que está fadado a cair. E olha, foi impiedoso, meteu 4-0, passou o carro sem mais nem menos. Jorginho aos 30 minutos do primeiro tempo, 1-0. Segundo tempo o jogo foi mais tranquilo. O Labandeira fez 2-0 aos 4, Michel Lima fez 3-0 aos 23 e no finalzinho o Fábio Matheus de cabeça, 4-0, vitória contundente de um Sport que subiu uma posição, né? Ele era o terceiro colocado, agora ele é o segundo, 53 pontos a 2 do Vitória. Ou seja, a briga pelo título aí tá boa, né? E o Sport segue ali dentro do G4. Ruim para o Londrina, penúltimo colocado com 21 pontos, a 9 do Avaí. Por isso que eu falo que eu acredito que ABC e Londrina
são times rebaixados, embora a matemática me desminta. Mas a 9, 19º, situação cada vez mais complicada do Londrina. E aí o terceiro colocado é o Novo Horizontino. Essa camisa aqui é mais antiga, tá? Eu ganhei quando eu trabalhava pelo Sport TV ainda, em uma das várias oportunidades que eu estive em Novo Horizonte. Aliás, eu tenho duas camisas do Novo Horizontino, uma próxima oportunidade até eu gravo com ela, porque são patrocinadores diferentes, mas são mais antigas, porque eu saí do Sport TV em final de 2017. Bom, o Novo Horizontino jogou ontem, e também com 1 minuto de jogo, o Ailon de letra fez 1-0, e no finalzinho do primeiro tempo o Marlon fez 2-0. No segundo tempo, apesar de pressionar, apesar de tomar conta do jogo e tal, o Novo Horizontino bateu ali na trave e não conseguiu fazer mais gols, e aos 53 minutos do segundo tempo, estava assistindo a partida, um pênalti que para mim o goleiro deu um tapa na bola e depois o jogador do ABC trombou com ele. Para mim não foi pênalti, mas o árbitro marcou e aí é a interpretação. O Alisson cobrou já aos 52, 53 minutos e descontou, mas também nada que pudesse fazer a torcida do ABC sonhar com um empate. Já foi nos acréscimos no último minuto do segundo tempo. 2-1 para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino também subiu uma posição. Ele era o quarto, agora é o terceiro com 51 pontos. A 4 do líder Vitória e a 2 do vice-líder Sport. Campanha maravilhosa. Vamos lembrar que o Novo Horizontino disputou a segunda divisão do Paulista, a Série A2. Né? Ele e a Ponte Preta subiram, fizeram a final, a Ponte Preta foi campeão, o Novo Horizontino foi vice, os dois subiram, vão estar no Paulistão 2024. Então essa campanha do Eduardo Batista no Novo Horizontino é sensacional, com um time que jogou A2 do Campeonato Paulista e alguns reforços, claro, mas é uma base de time, é um trabalho muito competente do Novo Horizontino. Novo Horizontino 51 pontos, o ABC é o lanterna, falei para vocês 16-14 do Avaí, para mim é time rebaixado, embora a matemática ainda me desminta. E finalizando o G4, eu vou falar de dois times. O Guarani, que estava dentro do G4, né, foi jogar com o CRB. Muito mal a partida do Guarani. Time que vinha bem e tal. O próprio Humberto Louser falou que ele ficou chateado com o desempenho do Guarani. E o CRB ganhou de 1-0 apenas, um gol do Lucas Lima no comecinho do segundo tempo, de fora da área, um belo gol. Mas a verdade é que o CRB dominou e mandou no jogo inteiro. Então a derrota foi justa. E com essa derrota para o CRB... o Guarani estacionou e o Juventude, que jogou ontem, jogou lá com o Avaí lá em Floripa, lá em Florianópolis. E o Avaí desesperado, querendo se afastar da zona do rebaixamento, o Juventude também passou o carro. O Alan Ruschel, você vai lembrar, aquele sobrevivente daquela tragédia da Chapecoense, o único sobrevivente que está jogando bola, né? Cobrando falta, fez 1-0 nos 23 minutos do primeiro tempo. E depois, logo depois, o Gabriel Tagliari, que jogou no CSA e jogou no Ituano, fez 2-0 para o Juventude, uma vitória maiúscula, contundente. Juventude chegou aos mesmos 50 pontos do Guarani, por isso que eu falei de Juventude e Guarani. Os dois 50 pontos, o Juventude com 15 vitórias, o Guarani com 14, o Juventude entrou no G4, quarta colocação, o Guarani veio para a quinta. O CRB, que venceu o Guarani, continuou na nona colocação, mas ele tem 45 pontos e já está a 5 do G4, passou a sonhar. Passou a sonhar, né? Então é só a gente sempre destacar isso. E o Avaí, que perdeu do Juventude, tem 30 pontos, tá 2 da Chape. Perigoso, né? Tá fora da zona do rebaixamento, mas está numa situação perigosa, não pode vacilar. Quem caiu uma posição, mas continua fora do G4, embora já tenha ficado no G4 há muito tempo, é o Criciúma. O Criciúma, aquela campanha assim, é a campanha que está dentro no G4, sai do G4, entrou no G4, sai do G4, mas ele pegou um pleiteante também, com quase 7 mil pessoas lá em Goiânia, o Atlético Goianiense, num jogo que foi fulminante no segundo tempo, 0-0 no primeiro, meio enroscado. Logo no comecinho, o Baralha fez 1-0 para o Atlético Goianiense. O Éder, o experiente Éder, está fazendo gols lá no Criciúma. E no São Paulo ele não fazia. Empatou aos 16, mas logo depois o Luiz Fernando aos 21 fez 2-1 e o Shailon aos 36. Uma vitória contundente, maiúscula e importante. O Atlético Goianiense do Jair Ventura vem crescendo de produção. Subiu uma posição, é o sétimo com 47 pontos, a 3 do Juventude. Então passou a sonhar, o Atlético já esteve lá, caiu, chegou o Jair Ventura, o time cresceu, né? E o Criciúma caiu uma posição, tem 48, um ponto a mais que o Atlético Goianiense. Ele é o sexto, o Atlético Goianiense é o sétimo, então até por isso você vê que a briga está cada vez mais interessante, cada vez mais importante.
E o Vila, que é o oitavo colocado, também já esteve lá no G4, trocou muito de treinador, agora chegou o Lisca doido, não, com o Lisca doido vai. Não nada, cara. Foi jogar com o Sampaio Correia, o Sampaio tava lá, zona de rebaixamento e tal, começou a crescer, hein? Contratou o Fernando Marchiori e começou a crescer, fez 2-1. 2-1 em cima do Vila. Foi até que caiu o Marquinhos Santos com esse resultado e chegou o Lisca doido. Vamos ver com o Lisca doido agora. Bom, o Ítalo, e olha que o Vila fez 1-0 com o Igor Henrique logo aos 11 minutos, mas o Ítalo ainda no primeiro tempo tá fazendo gols, o Ítalo também, hein? O Ítalo fez 1-1 e depois no segundo tempo o Neto Paraíba virou pro Sampaio. Vitória maravilhosa que o Sampaio subiu 2 posições, é o 13º com 34, abriu 6 da zona do rebaixamento. Beleza, beleza. E o Vila caiu uma posição, a oitava com 46, agora ele tá a 4 pontos do G4. Então tem que tomar cuidado. O Vila é o oitavo com 46, o CRB que ganhou do Guarani é o nono com 45 e o Mirassol, hein? Nessa rodada o Mirassol já não chegou a frequentar o G4, mas esteve na boca do gol. Foi jogar com a desesperada Ponte em Campinas e atropelou. Atropelou, sem mais nem menos, deixou uma pressão pintada porque meteu 3-0. Reclamou pra caramba de um pênalti lá que não foi, a Ponte Preta... Mas não, pô, quase 5 mil torcedores apoiando a Ponte, mas, poxa, quando você toma de 3-0, falar que teve um pênalti e tal... Foi muito melhor que o Criciúma. O Zé Roberto cobrando 2 pênaltis, um aos 22, outro do primeiro tempo e outro aos 25 do segundo, fez 2-0. E o Camilo, na lei do ex, no finalzinho, o Camilo foi lá e meteu 3-0. Vitória maiúscula de uma campanha maravilhosa do Mirassol, é o 10º com 43 pontos, meio de tabela, a 7 do G4 que ele pode até sonhar, a 7 do G4 que ele pode até sonhar, e a Ponte, 15ª, caiu uma posição, 33, ainda tá 5 da zona do rebaixamento, tá tranquilo, mas tem que ficar esperto, hein? Tem que ficar esperta. Aí nós temos o Ceará do Mancini, que caiu uma posição, 42 pontos, o Mancini chegou, o time deu uma reagida, 2 vitórias seguidas e tal, agora o Ceará foi jogar com a desesperada Chape e empatou. E olha, a Chape estava vencendo por 1-0, um golaço do Giovanni Pavani de fora da área, a Chape estava saindo da zona do rebaixamento, festejando, aos 53 do segundo tempo, o zagueirão Luiz Otávio foi lá e empatou. Empate que foi ruim para os dois. A Chape seguiu na zona do rebaixamento com 28 pontos, 17º colocado. E o Ceará com 42 está 8 do G4, cada vez mais difícil para o Ceará, né? Pelo menos eu penso assim. O 12º continua o Botafogo. Botafogo do Marcelo Chamusca é um horror. Um horror. Ganhou do Atlético Goianiense. Nas últimas 10 partidas ele ganhou do Atlético Goianiense. Fez um bom jogo. Foi jogar com o Tombense, que joga em Muriaé. Jogo horroroso, 0-0, medonho. Botafogo, 39 pontos, 12ª colocação, né? Nem cai e nem vai subir, meio de tabela ali, tentando meio de tabela. E o Tombense com 26, 18ª colocação, a 4 de sair do Z4, também numa situação desconfortável, hein? Botafogo, 12º com 39, o Sampaio, que venceu em casa, 13º com 34, o Ituano, que perdeu 14º com 33, a Ponte, que perdeu 15º com 33, e o Avaí, que perdeu 16º com 30. Chapecoense com 28, Tombense com 26, Londrina com 21 e ABC, zona de rebaixamento. Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, segue o artilheiro com 12 gols, o Eric e o Wagner Love têm 10, o Léo Gamalho, do Vitória, o Ítalo do Sampaio, o Anselmo Ramon do CRB e o Derek do Guarani tem 8, e essa é a briga pela artilharia da Série B. Vamos falar sobre a 30ª rodada já, que começa quinta-feira. Estou gravando o vídeo nesta terça-feira, dia 26/9. Quinta-feira, o Mirassol recebe em casa o CRB. 2 times de meio de tabela, quem sabe sonhando ainda se aproximar. Quinta, 19 horas. Na quinta, às 21h30, Londrina, desesperado na zona do rebaixamento, contra o Sampaio, que está se afastando. É a chance do Londrina continuar sonhando ou do Sampaio já se estabilizar no meio de tabela. Sexta-feira, às 19 horas, o desesperado Avaí, primeiro fora da zona do rebaixamento, pegando o vice-líder Sport, hein? Jogo difícil para o Avaí de novo. E às 21h30, aí o líder entra em campo, Vitória pega o Tombense, que está na zona do rebaixamento. Aparentemente um jogo tranquilo, aparentemente. No sábado, 15h30, o Juventude defende a sua presença dentro do G4 contra o Criciúma, que é o 6º colocado. Jogão pelo G4, hein? Jogão. O Juventude tem 50, o Criciúma tem 48. Se o Criciúma vence, ele pega a vaga do Juventude no G4. Jogão, hein?
17 horas do sábado, Vila e Chapecoense. O Vila para tentar encostar no G4, a Chape para sair do Z4. Também jogo importante para os dois. 17 horas do sábado, o duelo paulista. Ituano e Botafogo do meio para baixo da tabela. Os dois mais tranquilos na luta contra o rebaixamento. Mas é um duelo aparentemente de dois times que estão mal, né? Ituano e Botafogo, duelo paulista. Às 18 do sábado, o Lanterninha ABC pegando a desesperada Ponte. Jogo do desespero, né? Domingo, a gente tem o Guarani com o Novo Horizontino, duelo paulista importante, hein? O Guarani 50 pontos, o Novo Horizontino 51. Vale vaga dentro do G4. Se o Guarani ganhar, ele pode, de repente, com a combinação de resultados, ele volta. Ele volta, isso é certeza. Se ele ganhar, ele volta. E o Novo Horizontino, se ganhar, ele abre em cima de um candidato a entrar no G4. Jogão, hein? Esse é imperdível, domingo, 15h45. E fechando a rodada, a 30ª rodada, no domingo, Ceará e Atlético Goianiense, outro jogo importante. Ceará e Atlético Goianiense. Ceará querendo encostar, que ainda está no meio da tabela, e o Atlético Goianiense está encostando e de olho no G4 vai fazer esse duelo importantíssimo com o Ceará. Claro, domingão mesmo eu venho com todos os detalhes da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!